Esse termo, né, assédio energético espiritual ou obsessão espiritual, obviamente que ele está muito ligado a uma tradição espiritual aqui, principalmente no Brasil, né, à tradição espiritual ligada ao espiritismo. Tá? A gente vai ter também alguma abordagem nesse sentido lá na Umbanda ou nas outras religiões de matriz africana, mas o termo obsessão, assédio, isso vem mais da contraparte espírita do que das outras tradições espirituais. Né? E por conta dessa origem específica, né, e também da sua popularização específica lá no meio espírita, a, a ideia da obsessão, a ideia do assédio se tornou, de uma certa forma, muito caricata. Né? Tem quase que um roteirinho que todo mundo segue, que se repete, é quase que um processo que nunca é diferente, é sempre daquele jeitão, né? E a minha experiência pessoal, que não é a verdade absoluta, é só a minha experiência pessoal, aponta para uma característica muito diversa dessa de que, olha, o assédio ou a obsessão, ele vai começar assim, ele termina assado, tem essa fase, tem a outra fase. Então tem alguns livros da tradição espírita que vão falar, né, sobre os tipos de obsessão, sobre os tipos de atuação de espíritos ou de consciências desencarnadas, se você assim quiser chamar, sobre os encarnados de alguma maneira, tá? Mas, como eu disse, a minha experiência ela vai para um caminho um pouco diferente dessas fórmulas ou desses processos muito estruturado apresentado pela tradição espírita, principalmente. Então, eu, primeiro de tudo, né, assim, pela minha experiência, eu comecei a observar que existem diferenças fundamentais entre aquilo que o pessoal chama de assédio. Muitas vezes o pessoal fala, aquela pessoa está assediada, ou você está assediado, ou assediada. Enfim, existe uma diferença entre o assédio e a obsessão em si. A minha experiência, né, da forma como eu fui pesquisando, né, eu desde 1998, eu trabalhei de alguma maneira com a atuar, né, sobre essas consciências ditas desencarnadas, seja para fazer um processo de assistência espiritual ou também para você, né, nos termos do nosso assunto aqui, fazer uma desobsessão, ou desassédio, o nome que você quiser dar. Então eu tenho uma certa experiência acumulada, né, que não é a maior experiência, nem a melhor, mas é a minha experiência. Então tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês é com base na minha experimentação, tá joia? Então ao longo dessa jornada toda aí de mais de 20 anos, mais de 25 anos de experiência, eu pude observar que aquilo que a gente chama de assédio, em verdade, é algo muito natural, é algo que ocorre constantemente. O assédio, ele nada mais de maneira prática e simplista aqui, tá? A gente chamando a atenção de algo ou alguém por algum motivo, tá? Então, dentro daquilo que constitui isso que a gente está sentindo ser, existe uma gama enorme de valores, e valores que eu coloco aqui são valores emocionais, não são valores no sentido ético, moral, qualquer coisa assim, mas são valores emocionais. Que, em essência, a gente pode dizer, olha, tal coisa me atrai, tal coisa me repele. Mas a gente vai ter, talvez, sei lá, uma experiência de uma raiva, uma experiência de uma ira, que é diferente de uma raiva. A gente vai ter, sei lá, uma melancolia, que é diferente de uma tristeza. Então, a gente tem uma gama de variações emocionais que, dependendo da intensidade ou contundência com que elas se manifestam, elas podem chamar atenção. Para além dessas experiências que podem eclodir no nosso campo por conta de uma circunstância bem pontual, sei lá, você tomou um pisão no pé no ônibus, né? Então você fica irritado ou você fica chateada ou qualquer outra coisa, isso
acaba sendo uma forma de, sei lá, uma expulsão, entre aspas, emocional, né? Você colore emocionalmente o seu campo com aquela tendência que você está experimentando de forma mais contundente. Então, para além disso, existem algumas estruturações emocionais que a gente vai construindo que ficam meio que como um pano de fundo e que se projetam, essas estruturações emocionais se projetam como matéria-prima para as estruturações da nossa mente, para o direcionamento de como a nossa mente vai perceber as coisas e vai estruturar o que nós chamamos de realidade. Tá? Então, é como se fosse um filtro ou uma lente. Tá? Então, as nossas expressões ou interações emocionais vão gerando uma espécie de, entre aspas, tá? Pressão nas estruturas, ou naquilo que a gente chama de mente, estruturando a mente, dando forma à mente, para que a gente tenha uma tendência de perceber a realidade sobre aquele prisma. Tá? Então, se eu tenho algumas emoções ou algumas experiências emocionais que ficam de uma maneira mais recorrente sendo experimentadas, como eu disse, ficam como um pano de fundo, esse pano de fundo, essas coisas que são um pouco mais recorrentes, também vão moldando a forma como a minha mente vai interpretando e vai projetando uma ideia de realidade. Tá? Então, quando eu e você, por algum momento, gera no contexto uma espécie de chamada de atenção, né, alguém, seja física ou extrafisicamente, vai possivelmente olhar, prestar atenção se aquilo que está emergindo é algo que, no ponto de vista daquela pessoa, né, do dito ser extrafísico, vale a pena de ser observado. Então, existe uma gama de consciências extrafísicas. Algumas podem olhar para aquilo que está emergindo do nosso campo e não se sentir atraído, ou então simplesmente se sentir repelido. E outros podem olhar e falar assim, nossa, que interessante, deixa eu prestar atenção. Então, esse movimento simples de prestar atenção é o que a gente chamaria, de uma forma simplista aqui, de assédio. Então, seja eu, você, seja o guru dos Himalaias, né? Ele sofre assédio. Tá? Mesmo um grande mestre, ele tá ali de boas, tranquilo, né? Pode ser que um discípulo ou uma discípula olhe para ele, projetando nele uma sensação qualquer, porque, sei lá, ele foi carinhoso com uma criança que chegou, então ele resolveu uma demanda qualquer ali com muita sabedoria. Né? Então, isso gera aquela fagulha que faz um discípulo, uma discípula, olhar para aquele guru, para aquele mestre, com um olhar diferente, diferenciado. Isso é, tecnicamente, um tipo de assédio. Entende? Então, os assédios não necessariamente são ruins. Tá? Os assédios são só um indicativo de que, por algum motivo, a gente está chamando atenção no contexto em que a gente está inserido. Tudo bem? Então, assédio não necessariamente é ruim. Assédio é algo corriqueiro que eu e você podemos receber. Mas existe um aprofundamento dessa experiência que é, digamos assim, quando as consciências ao redor, de alguma maneira, acabam se sentindo atraídos de forma mais contundente pela sua expressão emocional, por aquilo que você está emanando, tá? No seu campo. E aqui eu estou falando de campo porque existe uma estruturação, que a gente vai colocar aqui, de uma anatomia energética / espiritual, que essencialmente é assim, corpo físico, existe um campo energético que se propaga, e ele é oriundo das atividades bioquímicas do nosso corpo, né, das atividades do corpo funcionando em si. Ele propaga um campo que a gente chamaria de campo bioelétrico ou duplo etérico, e existe um outro campo que é um pouco mais sutil, que a gente chamaria de aura. A aura, ela é uma espécie de repositório
tá? De todas aquelas tendências que a gente já experimentou em algum momento da nossa existência, não necessariamente só nesta vida, mas é um repositório daquilo que eu já experimentei e introjetei como sabedoria, mas também é um repositório de tudo aquilo que eu tenho uma sensação profunda de necessidade ou de lacuna. Então, a aura é o campo que nos impele a construir experiências para preenchimento dessas lacunas. E essas lacunas, essencialmente, são lacunas emocionais. São sensações de que a gente sente ter a necessidade de experimentar, tá? Então não é uma coisa assim, eu quero ser jogador de futebol. Tem uma lacuna aqui que serei jogador de futebol. Ou então, quero ser, sei lá, um trompetista do exército ou da marinha. Não é esse tipo de lacuna que eu estou falando. Eu estou falando de sensações emocionais que geram uma certa angústia, porque elas, quando experimentadas, nos dão uma sensação muito clara de que é necessário a gente passar por aquilo. É como se a gente precisasse, de fato, passar por aquilo. Por isso que a gente chama que é uma carência. Tá? Então, são tantas as possibilidades que me foge até um exemplo, mas sei lá, eu vou dar um exemplo bem clichê aqui, mas que pode se notar como uma carência. Eu vou falar de um aspecto muito pessoal aqui, tá? Que pode ser assim, bem bobo, tá? Mas é só para vocês entenderem isso. Em minha última encarnação aqui, eu estive ao lado de uma pessoa, posso dizer que foi um yogi lá na Índia, isso final do século XIX, e essa pessoa ficou doente, né? E estava para desencarnar, e eu trabalhava demais, eu não era aquele tipo de discípulo que ficava lá no ambiente e tal, eu trabalhava, eu tinha uma função que envolvia muita responsabilidade perante o contexto que eu estava inserido ali. E uma das coisas que me nutriam naquela época como uma sensação até mesmo de um pouco de culpa ou uma vontade profunda era de estar ao lado dele para poder de alguma maneira cuidar dele naquele momento que ele estava debilitado, ele estava indo desencarnar. E eu não consegui estar do lado dele do jeito que eu sentia que ele merecia. Então surgiu nesse momento, né, dessa experiência, uma sensação de necessidade, um querer profundo, que era projetado sobre aquela pessoa que estava desencarnando. Mas a estruturação da nossa personalidade, ela não necessariamente grava, olha, essa emoção aqui está relacionada àquela pessoa ali. Ela grava um modelo. Então, o que aquela pessoa representa? Entende? As estruturas que vão formando essas lacunas ou que vão populando a nossa aura, elas não são pessoais. Então não é que assim, essa necessidade de cuidado, essa forte necessidade de expressar uma gratidão, um bem-querer, está relacionada a tal pessoa. Não. Vai estar relacionado ao modelo, ao que aquilo ali ou aquela pessoa representa. Então, e aí é muito de foro íntimo. Então, para mim, o que eu observava daquela pessoa? Como eu a construir dentro da relação que eu tive com ela? Ela era, sei lá, um viés como se fosse um pai? Era só um grande sábio? Como que é que eu o observei? Então, são essas estruturas ou essas características que ficam, digamos assim, armazenadas no nosso campo áurico. Fica aquela sensação de necessidade de estar perto, de cuidar, aquela coisa de você devolver, né, um cuidado, um carinho que você recebeu dele. Não era uma média, mas era um carinho profundo. Então, tudo isso fica registrado, mas não ligado diretamente àquela pessoa. Fica como registrado
ligado a um determinado modelo. Pois bem, vem essa encarnação aqui, e aí eu tive a oportunidade de experimentar essa carência, ela se manifestou porque eu tive, né, a figura do meu pai desencarnando com câncer, né, a mesma doença que o outro mestre teve lá, e eu construindo uma relação, né, de ter gratidão, de trazer tranquilidade para o momento da passagem, de ter tido a oportunidade de ter conversado com ele e acalmado ele em algumas questões que ele trouxe para mim, né? Ele estava externando ali, né, com um certo pesar, daí eu pude construir uma relação que era análoga, semelhante a que eu gostaria de ter construído com a pessoa lá da minha vida passada. Tudo bem? Então, a aura vai gravar todas as sabedorias que eu já compreendi, que a gente já compreendeu em qualquer existência, mas também vai gravar essas carências ou essas sensações de necessidade, essas lacunas que a gente ainda não possui. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Se tiver dúvida, coloquem aí no chat, tá joia? Boa noite aí, Gabriel. Obrigado pela presença. Então, para deixar bem reforçado aqui, corpo físico, primeiro envoltório do corpo físico, por conta das atividades biológicas, se propaga um campo que a gente vai chamar campo bioelétrico ou duplo etérico, tá? A nossa ciência consegue perceber isso como uma propagação de um campo eletromagnético, tá? Mas tudo isso que a gente está falando em termos de espiritualidade precisa ser visto e contextualizado dentro do plano da espiritualidade, tá? Não adianta a gente querer falar assim, mas a ciência consegue perceber a propagação do campo eletromagnético, portanto, ela comprovou sei lá, o aparato ou a equivalência espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante que a gente tenha muita clareza e pé no chão para entender que, apesar de a ciência perceber a propagação do nosso campo como um campo eletromagnético, as atribuições que a gente faz aqui, como duplo etérico, campo bioelétrico, elas ainda envolvem, tá? Para todos os efeitos, envolve o quê? Crença, envolve fé, ok? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, as experiências que eu tenho com percepção de energia, com movimentação de energia, com sensações energéticas, isso são experiências minhas, são pessoais, que por mais que eu tenha condições de descrever, de mapear e de dizer o que está acontecendo, no que eu estou sentindo, eu não tenho como afirmar que isso, de fato, é algo concreto, palpável, passível de ser mensurado. É uma relação muito íntima que é construída não numa crença nesse sentido de eu criei uma historinha, mas é uma experiência que não tem como eu colocar como sendo fielmente concreta e real para quem está de fora. Tá? Quem está experimentando vai ter a possibilidade de construir o discernimento sobre aquilo que você sabe que de repente foi uma exagerada, foi talvez uma invenção, e aquilo que de fato é concreto, que você realmente sentiu, que você não está ressignificando, reinterpretando, criando coisa. Existe a possibilidade de a gente ter essa experiência, tudo bem? Então, como faz parte aqui do jeitão do canal, do meu jeitão, tem que ficar muito claro. Quando a gente fala de duplo etérico, campo bioelétrico, quando a gente vai falar da sensação de percepção energética, isso, aquilo, são experiências pessoais. Portanto, para quem está de fora, tem que levar isso como um salto de fé. Você tem que acreditar no que o outro está falando. Tá? Aí vocês avaliam a coerência, vocês avaliam o grau de maturidade de quem fala, para conseguir filtrar se o que está sendo dito é uma expressão de uma fantasia ou se é algo um pouco mais plausível. Tudo bem? E mesmo você entendendo que tem plausibilidade naquilo que está sendo compartilhado, não significa que seja real. Tá? A gente tem que ter o pé no chão. Nós precisamos ser céticos. Tudo bem?
Ink, mas é contraditório. Você falou de fé e agora você está falando de ceticismo. O ceticismo ele não é a negação pura e simples. O ceticismo é a abertura, né, para a percepção de que existem possibilidades. Existe a possibilidade de ser real. O ceticismo não é negação. Ser cético não é negar. Ser cético é você questionar, você abrir as possibilidades para para um questionamento saudável, não necessariamente para uma negação imediata. Tudo bem? Então, para além desse campo que a gente vai chamar de duplo etérico, de campo bioelétrico, existe a propagação desse campo chamado de aura, que aí, mais ainda não dá para se comprovar, a não ser que você tenha uma experiência direta com isso, ou que você consiga desenvolver o que o pessoal chama de clarividência, que é uma percepção de uma observação um pouco mais sutil para além da observação apenas dos estados materiais das coisas que a gente entra em contato. Tá? Não necessariamente a clarividência tem a ver com percepção de espíritos, tá? Pode ser simplesmente um aumento da sua sensibilidade e não necessariamente a percepção de entes espirituais. Você pode perceber esses entes espirituais, vamos aprofundar aqui, sem necessariamente formatá-los em termos de uma estrutura, como uma forma, como uma pessoa, mas isso é um papo para um outro momento. Tudo bem? Então a gente tem esse campo, tá joia? A aura. O assédio, ele está relacionado com as variações do nosso campo emocional, das nossas estruturações emocionais. Então, dependendo das dinâmicas emocionais que a gente tem com o contexto, a gente vai aflorar um pouco mais de intensidade, uma emoção, outra emoção, a gente vai como uma amálgama de sensações, ora entre aspas. É só um exemplo visual aqui. Ora é como se a gente brilhasse uma determinada emoção, ora esse brilho diminui e aumenta o brilho de uma outra emoção. E assim a gente vai nessa dança, entre aspas, de brilhos ou de emoções. Em algum momento, alguma pessoa vai olhar para o nosso campo, né? E vai dizer, olha, que interessante, me chamou a atenção. Ou então vai dizer, não, repulsa, repulsa. Né? E para a maioria esmagadora, a gente vai passar despercebido. Para a maioria esmagadora das consciências que estão extrafísicas, a gente passa despercebido. Da mesma maneira como para a maioria das pessoas encarnadas, a gente também passa despercebido no nosso dia a dia. Você pode estar andando num ambiente super populoso, cheio de pessoas ao seu redor, né? Sei lá, na Avenida Paulista, e você, da maioria das vezes, não vai chamar a atenção de quase ninguém. Quase ninguém. Você vai passar quase que de maneira incógnita por aquele ambiente. Tudo bem? Mas pode ser que você chame a atenção de uma ou outra pessoa. E essa atenção de uma ou outra pessoa vai despertar naquela pessoa um processo de projeção ou identificação emocional. Tá? Mesmo que seja por um breve momento, é como se aquela pessoa se conectasse com as características emocionais que chamaram a atenção, tá? Que fazem com que ela com que ela troque algo com a gente naquele momento, tá? Tá fazendo sentido isso para vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Sidney colocou. A questão do assédio é bem por aí mesmo. A gente percebe as personalidades públicas. Os fãs acabam assediando, muitas vezes não com má intenção. É exatamente isso. Né? Eu gosto de fazer esses paralelos com a nossa experiência prática do dia a dia. No dia a dia, a gente pode chamar a atenção, mas não necessariamente vai ser porque a pessoa está, sei lá, querendo fazer algum mal, de repente ela simplesmente pode, pela nossa forma física, pelo jeito de andar, ter despertado naquela outra pessoa a lembrança ou a sobreposição do modelo. Lembra que eu falei do modelo o modelo emocional que alguém que para ela é importante representa. De uma outra maneira, para ser mais claro aqui.
O jeito da gente andar, às vezes, só a nossa forma física pode levar alguém a chamar a chamar a atenção de alguém, né? Nosso trejeito chama a atenção de alguém e o que chama a atenção é uma projeção que aquela pessoa fez, porque ela adequou a nossa forma, adequou a nossa maneira de se mexer, ou de rir, ou de falar, a um modelo que para ela, um modelo emocional que para ela faz sentido. Tá? Então, ainda tem isso. Às vezes, o assédio ocorre não é porque a pessoa tem alguma ligação com alguma coisa concreta em nós. Às vezes, ela faz a projeção de um modelo. A gente lembra um modelo emocional e ela se relaciona com esse modelo e não necessariamente com a gente. Tudo bem? Então, nessas dinâmicas de interação energética, a gente, eu espero estar construindo em vocês, né, a clareza de que não dá para usar aquela regrinha que normalmente vem do ambiente espírita. O assédio, ele tem essa característica, esses passos, e depois tem a obsessão, que tem essas características, esses passos. Então, né, não é bem por aí. Existe uma gama enorme de possibilidades das relações que a gente desenvolve, mesmo que a gente não tenha lucidez que a gente está desenvolvendo, a gente desenvolve relações com um monte de coisas e pessoas, tá, ao nosso redor. Ainda hoje eu recebi na caixinha de perguntas lá do Instagram uma pergunta muito pertinente que eu vou trazer agora, que é semelhante atrai semelhante espiritualmente? Porque digamos que isso é quase que um mantra dos espiritualistas, semelhante atrai semelhante, né? Não, você tem que estar sempre em contato com pessoas de mesma energia, alguma coisa nesse sentido. E a minha resposta sincera foi: olha, quem não é semelhante? Por quê? Porque todos nós compartilhamos em algum nível algo semelhante, algo em comum com os outros, com quem quer que seja. Em algum nível a gente compartilha algo em comum em termos de percepção, de valores, de princípios morais, éticos, ideológicos. Em algum aspecto, a gente se conecta com uma gama enorme de pessoas ou de consciências, sejam encarnadas ou não. Então a gente é semelhante, é isso que eu quero dizer. Nós somos semelhantes uns aos outros o tempo inteiro. Tá? Em algum nível, a gente está conectado. A gente, entre aspas, dá brecha para algum tipo de troca. Tudo bem? Então, assim, assédio natural não necessariamente é algo ruim, mas o assédio, quando ele acaba gerando aquela experiência de projeção emocional, né, projeção do modelo emocional, ele pode, não necessariamente vai, mas pode se encorpar e se transformar naquilo que a gente chama de obsessão espiritual. Tá? De novo, a obsessão, assim como o assédio, não necessariamente tem um viés de maldade por trás, tem um impulso da maldade. Pegando o exemplo que o Sidney deixou aqui no chat, né? Um fã, quando gosta não necessariamente de políticos, mas de um jogador de futebol, de uma banda ou qualquer outra coisa, em um determinado momento, ele não está mais enxergando aquela pessoa, aquela banda em si. Ele já está enxergando a representatividade que aquela pessoa, que aquela banda possui para ele. Então, pegar um cantor, se projeta que aquele cantor ele é assim, que ele é assado, que aquele, sei lá, pode ser carinhoso, ou que ele é muito bom. Então, cria-se uma imagem, um modelo, que não necessariamente é aquela pessoa. E aí os fãs começam a se relacionar com esse modelo e começam a criar uma relação de dependência com esse modelo. Tá? Se não escutar a música daquele cantor naquele dia, ela pode começar a criar uma sensação de que ela foi indigna ou que ela está traindo o cantor, sabe? Vai criar uma sensação de
de erro por não estar em contato com o modelo. Tá? Então ela acaba projetando naquele modelo uma necessidade quase que vital para a sua sensação de existir, para o seu equilíbrio interno. Vamos colocar dessa maneira. Então, quando a experiência vai para esse nível, surge o que a gente chama de obsessão. Então a pessoa começa a se conectar, né, a consciência, encarnada ou desencarnada, começa a se conectar não necessariamente com o que o outro realmente é, mas com aquilo que ela acha que o outro representa. Os processos de obsessão, na maioria das vezes, não estão, e aqui eu vou ser bem claro, eles não estão ligados a alguma experiência ou a experiência concreta e real da consciência encarnada ou da consciência desencarnada. Tá? A gente acha, e eu não vou entrar muito fundo nisso aqui, só vou passar a informação, a gente acha que só existe obsessão, né, de desencarnado para encarnado. Não, existe o caminho oposto, de encarnado para desencarnado. Existe, tá? Existe, mas não vou entrar a fundo nisso. Então, vamos pegar o que é mais comum das pessoas pensarem aí. Então, quando existe um processo de obsessão, normalmente é um processo que está ligado a algum modelo. Tá? A algum modelo. Vamos lá. Para isso ficar mais, essa questão dos modelos emocionais ficarem mais evidentes, mais claros aqui. Vamos supor que eu tenha uma relação de amizade com alguém que está assistindo aqui, com você que está me assistindo. E dentro dessa relação de amizade, a gente tem muitas experiências legais, mas de repente, por algum motivo, ou eu acho que você me sacaneou, e de repente você pode até ter me sacaneado, ou você não me sacaneou e eu entendi tudo errado. O fato é que eu vou criar em torno da sua imagem, em torno daquilo que eu construí, das experiências, eu vou criar um modelo. Então, antes éramos amigos, antes éramos confidentes, antes éramos, sei lá, parceiros, e aí agora passei por essa experiência, ai que dor, nossa, como eu fui idiota, olha só, eu não percebi isso, estava tudo tão claro. Então, de um evento que é emocionalmente contundente, eu posso ressignificar todas as outras experiências que foram também reais, concretas e têm o seu peso de substancialidade, né? Então eu posso falsear aquilo tudo e começar a achar um monte de coisas que não existiram daquele ponto para trás. Eu pego um evento contundente agora e poluo toda a experiência. Então eu vou criando uma marionete, digamos assim. Tá? Um manequim, não marionete, um manequim. Eu vou criando um manequim que vai representar a minha dor em relação a você. Quando eu desencarno, não necessariamente eu vou desencarnar com uma mágoa diretamente de você. Eu vou me relacionar com aquele manequim, com aquele modelo. Se de repente, dentro dessa minha viagem emocional, já desencarnado, eu, entre aspas, esbarro com alguém aqui no plano físico que se assemelha ao modelo emocional que você representa, para mim, eu vou naquela pessoa. Eu vou enxergar aquela pessoa como sendo você. Ou, você entende? Não é que, assim, eu, o espírito, vou olhar para uma pessoa qualquer e vou colocar o seu rosto em cima. Não é isso que eu estou querendo dizer, não é literal. Mas eu vou enxergar nas atitudes daquela pessoa, na forma como ela representa o seu viver, eu vou enxergar aquilo que eu construí em relação ao que eu tive contigo. Então aquela pessoa vai, entre aspas, assumir o lugar, tá? Mas não é uma coisa assim lúcida, escolhida. Então, já que eu não consigo atingir a Maria, vou atingir esse cara. Não, não é isso. Eu simplesmente começo a ter uma relação com aquela pessoa, não tem nada a ver comigo, eu posso nem conhecer fisicamente, ou não tem nada com ela, mas eu começo a observar uma sensação de irritação, uma sensação de incômodo. Aquela pessoa vai se tornar um chato, uma chata para mim.
e eu vou começar a implicar com ela. Por quê? Porque ela vai estar aí, entre aspas, reverberando as mesmas tendências emocionais e a situação que eu tive contigo, nesse exemplo hipotético, despertaram em mim. Então eu projeto sobre aquela pessoa. E aquela pessoa vai se tornar o meu algoz, tá? E ainda é capaz de dizer, nossa, eu estou passando por isso de novo. Não, até desencarnado eu estou passando por essa situação. Já não chega o que passei com a Maria ou com o João quando eu estava encarnado. Até agora, a gente não constrói clareza de que a gente está projetando, que a gente está vendo um modelo. A gente mergulha na experiência. Então, os processos de obsessão, para reafirmar que não necessariamente eles são engendrados de maneira lúcida, são efeitos de um mal deliberado. Às vezes ele é só circunstancialidade. Às vezes a gente apenas a representação de um modelo emocional para alguém. Ah, mas então, quando esse tipo de situação ocorre, cadê os amparadores? Cadê os mentores? Cadê os guardiões? Ou o nome que a gente quiser dar. Ó, primeiro, mentor, amparador, os guardiões, tudo que a gente quiser dar de nome a essas pessoas, esses, digamos assim, amigos espirituais, eles não são babás, eles não são seguranças ou qualquer outra coisa nesse sentido. O máximo que essa turma pode fazer é, se for pertinente, conversar com a outra pessoa no sentido de tentar fazer com que ela entenda, né, com o dito obsessor, no sentido de tentar fazer com que ela entenda que ela está em erro, tá? Se o dito espírito obsessor vai compreender, vai aceitar, como ele vai lidar com isso, a gente não tem como saber com ele. Pode ter algumas consciências que, né, como alguns amigos aqui dentro do nosso corpo, né, ou amigas, chegariam e falariam assim, opa, ô, sai pra lá, ô. Não vou deixar você ferrar meu amigo, não. Não vem com trelelê aqui, não. Se fisicamente isso é possível de ocorrer, extrafisicamente também. Pode ser que algum conhecido seu, algum camarada espiritual, chegue para aquela consciência e fala, ô, sai pra lá. Então, as nossas relações energéticas e espirituais, principalmente as espirituais, tá? Elas não são tão caricatas quanto a gente vê nos filmes, quanto a gente vê nos relatos espíritas, de vem um espírito com uma túnica e vai lá e fala, meu irmão. Não. Às vezes, o que ocorre é exatamente como é aqui, na maioria das vezes, é como é aqui na materialidade. Chega alguém e fala, ô, cara, você não percebe que você tá enchendo o saco? Mano, você nem conhece essa pessoa. O que você tá... Rolam, às vezes, umas discussões, rolam, sai, vai pra lá. E porque são seres humanos, tá? O fato da gente desencarnar não nos transforma, eu já trouxe esse assunto aqui no canal, o fato da gente desencarnar não nos transforma em outras pessoas. As mesmas estruturações mentais, a mesma forma de observação de si mesmo, de identificação com a personalidade, alguns valores morais, éticos, a gente carrega tudo pro outro lado. Então não pensa que só porque eu desencarnei eu vou estar melhor ou imediatamente eu vou estar pior. Não. A gente vai estar muito semelhante àquilo que a gente expressa como a média enquanto encarnado. Na média, a gente não é uma maravilha, a gente também não é uma porcaria, a gente é o que é, tá? Dependendo das circunstancialidades, algumas potencialidades emergem, seja para ser mais agradável, mais calmo, mais amoroso, ou para ser mais pé no saco, mais chatão, mais grosseiro, tá? Porque a gente não tem ainda uma sabedoria muito desenvolvida. À medida em que a gente se torna cada vez mais sábio, invariavelmente, com a sabedoria vem integridade. Diminui-se o espaço entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Então, quanto mais sábio, mais íntegro. E aí pode ser que, né, quando a gente está fora do corpo,
a gente se mantenha num equilíbrio mais constante, né? Mas para isso a gente tem que desenvolver sabedoria. No geral, quando a gente desencarna, a gente não é muito diferente de como a gente era enquanto encarnado. Então essas relações com os ditos obsessores podem ocorrer dessa forma bem espontânea e natural, corriqueira, que pode acontecer aqui. E às vezes pode ser que algumas consciências desencarnadas que nem te conheçam podem vir e te defender. Da mesma maneira que quando, sei lá, você está no ônibus ou no metrô e você vê alguém tentando fazer um mal feito, você chega e fala, ô, ô, ô. Você pode não conhecer a outra pessoa, mas você chega e, ei, para com isso aí, ô. Entendeu? Isso pode ocorrer também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Cine está falando assim, pois é, isso é algo que sempre penso. Não há muita diferença entre encarnados e desencarnados por si só. Isso é uma das minhas bandeiras, tá, Sidney? Eu falo, não tem muita diferença entre estar dentro do corpo e estar fora do corpo, a não ser o próprio meio. Mas a maneira como a gente está estruturando a nossa mente, a nossa identificação com a personalidade, a gente leva os traços ou a pressão dos processos ideológicos, sociais que a gente estava estabelecido. Então, não se iludam de que quando a gente desencarna, a gente vai encontrar uma sociedade extrafísica muito diferente daquilo que a gente vive dentro do corpo. Não, as mesmas pressões que constituem as sociedades encarnadas ainda refletem, pelo menos até um determinado, colocar assim, patamar, eu ia falar nível, mas me veio a palavra patamar, ainda repercutem de uma maneira muito forte com aquilo que a gente experimenta aqui. Então, de novo, nisso que a gente chama de plano astral, somente aquilo que a gente vê nos filmes Nosso Lar não procede. Em cidades astrais que funcionam como Nosso Lar, a experiência é muito semelhante àquela que a gente tem aqui dentro do corpo. Tá? Não tem muita tecnologia diferente, porque as estruturas que as pessoas utilizam, os paradigmas, a forma como ela percebe realidade é muito semelhante àquilo que ela experimentava dentro do corpo. Somente quando a gente ganha um pouco mais de sabedoria, e eu volto a frisar isso, tá? Que a gente vai se libertando da percepção muito recorrente disso que a gente vem chamando de personalidade. Personalidade, ela acaba fazendo com que a gente tenha uma experiência muito mais possivelmente ligada a uma bolha, tá? Um processo de falseamento da realidade. Lembra que eu dei o meu exemplo? Olha, eu tinha uma carência. Essa carência falseou a minha percepção, criou em mim uma sensação de necessidade profunda. De certa forma, quando eu e vocês nós saímos, entre aspas, para trabalhar de manhã, quando a gente inicia o nosso dia, a gente projeta todas as nossas fantasias, todos os nossos achismos, todas as nossas abstrações sobre o mundo. E a gente chama esse mundo cheio de adereços de realidade. Só que a vida concreta, ou a realidade material concreta, ela acontece para além das minhas ansiedades, para além das minhas expectativas, para além dos meus sonhos, para além das minhas crenças. Tá? Eu posso achar N coisas de qualquer coisa, mas a realidade, coisa como ela é, sempre está acontecendo. E a realidade, a coisa como ela é sempre superior àquilo que eu imaginava, àquilo que eu projetei, àquilo que eu ansiei. Tá? Então, no yoga, a gente chama essa experiência de falseamento da realidade, onde a gente projeta um monte de coisas e vive numa espécie de bolha, de falso eu. A gente chama isso de falso eu. E cada vez que eu e vocês, que a gente reforça essa nossa experiência, projetando um monte de coisinhas para dar adereços à realidade, dar características à realidade, sem que a gente perceba, a gente se aliena da própria realidade. A gente se afasta da percepção das coisas como elas são. E é um processo meio paradoxal, porque quanto mais eu foco na minha bolha, menos eu percebo o que está externo,
E quanto mais eu me afasto do externo, mais eu tenho necessidade de reforçar o interno. Só que a realidade, ela não cessa de nos pressionar. A realidade, ela é, né? Como eu gosto de dizer, a vida acontece. Para além dos meus achismos, a vida acontece. Então, para eu me sentir um pouco mais livre, um pouco mais profundo, um pouco mais abrangente, do ponto de vista dos yogis, a gente precisa tirar a força desse falso eu, que em sânscrito a gente vai chamar de ahankar, que o pessoal aqui no Ocidente traduziu como ego, tá? Vou deixar só como didática, não é a mesma coisa que o ego da psicologia, tá, pessoal? Mas só como didática, vamos manter a tradução que o pessoal colocou aí de ego, tá? Então, quanto mais eu enfraqueço essa estrutura, mais eu me sinto conectado com o todo, mais eu me sinto como sendo abrangente e menos localizado na ideia de um eu muito pessoal. Tá? Eu começo a ter uma experiência mais abrangente. Quando eu tiver sabedoria suficiente para experimentar isso, aí sim as estruturações do que a gente chama de plano astral aqui da nossa espiritosfera terrestre pode ter uma característica diferente. Porque os seres que vão habitar aquela região têm uma perspectiva diferente das relações sociais, das relações humanas de maneira geral. Então, ideias de propriedade não vão perdendo sentido, tá? As ideias de propriedade vão perdendo sentido, e a forma como essas pessoas se organizam socialmente, para nós, ainda pode ser meio utópico, tá? Porque a gente ainda está muito preso à ideia desse eu, da individualidade, da propriedade em si. É meu filho, é minha esposa, é meu marido, é meu emprego. Tá? Não que o emprego não seja seu, mas a ideia de posse que está por trás não é só da usabilidade, tá? É da identidade. Quando eu falo meu emprego, para muita gente, o meu emprego, esse objeto chamado emprego, faz parte constituinte do que ele sente ser como um eu, como alguém. Tá? Ao ponto de algumas pessoas não conseguirem se conceber como alguém, como elas, se não tiverem no emprego que elas estão, por exemplo. Não é só uma questão de subsistência, não. Tem uma relação de apego emocional aí, de estruturação de si. E aí, os pais podem fazer isso com os filhos, com os amigos, com o time de futebol. A gente pode fazer com vários objetos, tá? Criar essa relação. Então, quando a gente fala de desestruturar o falso eu, para ter uma experiência dos planos astrais mais sutis, para a gente ainda pode ser inconcebível imaginar o que seria isso, tá? Então, como a gente está falando de assédio, são tipos de relações que são muito próximas àquilo que a gente experimenta aqui na materialidade. Então, não tem assediador que está num plano mais sutil. Assediador, obsessor, assediador pode até ter, tá? Isso eu falei errado. Assediador pode até ter num plano mais sutil. Você pode chamar a atenção de alguém mais sutil, positivo ou negativamente, não sei. Mas obsessores é só na contraparte mais densa da nossa existência, tá? Então, como é que eu vou lidar com esses processos de assédio? Pegando tudo que eu compartilhei com vocês, como é que eu vou lidar com isso? Construindo maior integridade. De uma outra maneira. Seja qual for o caminho espiritual que você está seguindo, se você é cristão, se você é umbandista, se você é yogi, se você é, sei lá, só espiritualista, ou que se você se chama de universalista, seja lá o que para você isso representa, banca isso. Você tem que bancar. Não adianta você simplesmente se conectar a esse princípio de atividade espiritual, mas não se expor àquilo que esse caminho predispõe de fato. Tem que se predispor a vivenciar aquilo. Então, sendo bem direto,
Se aquele caminho que você escolheu, existe alguns preceitos, existem algumas, entre aspas, alguns dogmas, tá? Você precisa participar de algumas estruturações mais ritualísticas. Faça, participe, se exponha, mas por inteiro. Não com um ar de desconfiança, não com um ar de eu vou só até aqui, a partir daqui eu não aceito que o caminho que eu escolhi está dizendo. Então você não escolheu esse caminho em si, porque o caminho, ele é um todo, ele não é uma parte. O caminho é um todo, tá? Então se expõe àquilo que você escolheu como caminho espiritual. Se é o budismo, estuda, né? Tenta compreender os preceitos, vai além da ritualística, se for o caso, mas sem abandonar a ritualística quando ela for necessária. Já que você está na chuva, se molha. Toma um banho de chuva. Não é sem discernimento, não é uma fé cega. Mas assim, se predispõe, se experimenta. Quanto mais íntegro a gente for, melhor. Tá? Porque de duas uma, isso aqui, aos trancos e barrancos, eu experimento na minha jornada. E aí eu não estou dizendo que vocês têm que fazer exatamente assim. Eu estou compartilhando a minha experiência. Tá? Ela é valorosa para mim, para vocês, elas devem ser no máximo uma inspiração, tá? Uma referência, não um modelo, uma referência. Eu busco essa experiência mais íntegra possível com a ideia de que, de duas uma, se alguém tiver, né, fazendo algum processo de obsessão, ou vai desistir, vai encontrar dificuldade, ou vai sentir a expressão da minha integridade, do caminho que eu escolhi, e de alguma maneira vai se inspirar para alguma mudança. Então eu não fico muito preocupado, de verdade, em fazer uma limpeza energética, ou jogar a energia, ou atuar. Mais do que fazer isso, eu tento aplicar no dia a dia aquilo que eu estudo, eu tento realizar aquilo que eu compreendo, porque se eu manter uma compreensão e me bastar na compreensão intelectual de algo, acabou, eu não realizei aquele ensinamento. Ele é só uma informação elaborada. Então eu me exponho, eu me observo, eu construo autopercepção, eu busco perceber as minhas contradições, fazer autocrítica, né? A gente se desconstrói, né? No sentido de realmente tentar enxergar a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse, né? Então, isso é uma coisa que faz parte do caminho do yogi, e eu deixo aqui como uma referência, não como uma regra ou um modelo. É só uma referência. O que eu quero deixar de forma bem explícita é: banque o seu caminho, banque a sua jornada. Você começou a estudar, sei lá, o caminho cigano, banca isso, banca, se expõe, busca realizar, põe em prática aqueles preceitos, põe em prática aquilo que está sendo ofertado como ferramenta para a leitura da realidade. Vê se funciona. E não está funcionando, aí você usa o seu discernimento. Como é que você vai se sustentar num caminho em que as ferramentas não te ajudam a ler a realidade de uma maneira mais assertiva? De repente esse não é um caminho para você, de repente para outras pessoas aquela ferramenta funciona muito bem, elas conseguem se desenvolver, mas para você de repente é outra ferramenta. Tenha liberdade de experimentar, mas sempre com esse impulso da integridade, porque em essência alguns valores espirituais conduzem a gente a um caminho de autopercepção, de desenvolvimento real, são comuns a essas tradições. Então, pratica aquilo que é comum, né, aos caminhos. E depois vai experimentando as particularidades do caminho que você escolheu. Assim você vai criando repertório para não ficar dependente de
tenho que fazer, sei lá, uma limpeza energética aqui, ou vou cantar esse mantra colar, ou deixa eu pulsar luz, como sendo. Não que isso não tenha valor, tá? O que eu quero dizer é que pode ser que, se a gente não tiver maturidade ou lucidez, a gente começa a usar essas ferramentas como sendo imprescindíveis para se manter longe do assédio, para manter a vibração alta. Sendo que o que faz a nossa vibração, entre aspas, seja lá o que isso significa, tá? Ficar alta é a nossa postura prática no dia a dia. É a maneira como a gente se relaciona uns com os outros e com a realidade que nos cerca. Desconstruir aquelas imaginações, as nossas abstrações, as alienações. Desconstruir tudo isso é muito mais eficiente do que você criar internamente a ideia de que não, mas eu preciso fazer o banho de tal coisa. Não, porque se eu não cantar um mantra todo dia, nesse horário, eu vou estar abrindo brecha. Ah, eu não posso escutar tal tipo de música, mesmo que meu pezinho fique ali batendo com aquele estilo musical. Não, mas essa música é muito grosseira, é muito densa, eu vou estar abrindo brecha. Vocês entendem? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Experimentar um processo de manter a vibração com base nessa estruturação é falsear a sua experiência. Você não vai estar se predispondo a realizar nada. Você simplesmente vai estar aí repetindo e repetindo e repetindo. Se porventura o modelo, a ferramenta for tirada de você, você fala, ai meu Deus, estou ferrado. Maneira de dizer, hoje eu não meditei antes de sair de manhã. Então, putz, meu dia vai ser uma porcaria. Ah, tá vendo? Caiu molho na minha camisa durante o almoço. Assédio, obsessão, né? Que muitas vezes o pessoal usa como sinônimo, né? Assédio e obsessão. Tá vendo? Eu dei brecha. Preciso ficar esperto. E a nossa jornada, no meu entender, do ponto de vista dos yogis antigos, não dos yogis contemporâneos, mas assim, daquilo que o yoga traz como proposta, é muito melhor a gente construir essa integridade, né, do que a gente ficar dependendo desses processos aí, dessas ferramentas, cegamente. Então se expõe, a gente vai tropeçar, a gente vai cair. Então é melhor a gente cair na trilha do que cair fora dela. Então o que eu quero dizer com isso? É melhor a gente dar os tropeços tentando construir integridade do que a gente tropeçar o tempo inteiro fingindo estar numa jornada espiritual. Tá? E esse tropeçar o tempo inteiro, muitas vezes, é criando uma relação ilusória com a tal espiritualidade. A gente mais se entretém do que outra coisa. Então, participo dos grupos, faço os rituais, ou faço a minha prática com a mesma postura interna, sem que eu perceba, tá? Mas com a mesma postura interna de ir a um cinema, ir a um teatro, assistir um filme, escutar uma música. Então eu tô ali escutando a música, tentando criar uma relação de bem-estar. Quando acaba a música que eu tava, que eu gosto, eu tô todo pastel, com aquele sorriso no rosto, me sentindo mais leve. Tem muita gente que vive o caminho espiritual sem perceber, tá? Como uma experiência de entretenimento. Vai lá no grupo, se sente bem com aquele ambiente, sai de lá com aquela mesma sensação que muitas vezes a gente pode sair depois de assistir um filme que a gente gostou. E da mesma maneira, aquela sensação de bem-estar vai decaindo, e quando a gente menos espera, a gente está agindo de uma maneira turbulenta, sem lucidez. Tá? Mas lá no fundo a gente se engana dizendo, não, mas eu sou espiritualizado. Então, na verdade, a gente pode não ser. Não da forma como a gente acha. Beleza? Enfim, essa foi a minha partilha sobre obsessão e assédio, sobre trabalho de energia, né, ou limpeza, o que é mais eficiente para a gente sair das obsessões. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês aqui, que deixem o seu like, que se inscrevam. Tá? Se você gosta da forma como eu trago o conteúdo aqui, compartilha. Tá? É importante que vocês deixem aí um comentário,
né, para que o algoritmo entenda que esse vídeo ele é relevante e aí ele vai recomendando. Se porventura aparecer aí o botãozinho de hypar, clica aí em hypar, porque aí ele também, né, o YouTube recomenda para um monte de gente. Tá joia? Então eu agradeço demais a vocês pela oportunidade de eu poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências. Lembre-se que isso aqui é só a minha forma de perceber, não é uma verdade, é só uma possibilidade. Tá bom? Um abraço e até o próximo momento.